Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de semiótica. Você vai aprender aqui o conteúdo de um semestre em um vídeo. Caso você tenha perguntado ao ChatGPT o que é semiótica, você teve uma resposta, mas você ainda está nadando no raso. Provavelmente você nadou também nas aulas, e se você tem uma prova à vista ou um seminário, esse conteúdo vai ser muito útil para você conseguir se dar bem, beleza? Se você é uma pessoa inteligente, mesmo que você não tenha nenhuma prova, nenhum seminário, você sabe que para ser mais interessante, você precisa de mais conhecimento, porque conhecimento é poder. Então vamos para a nossa aula de semiótica aqui. Semiótica. O que é semiótica? Presta atenção aqui, pessoal, porque a semiótica tem conceitos complexos e abstratos, então fica atento aqui e não perde nada, tá? Qual é a definição de semiótica? A semiótica é o estudo dos signos e dos processos de significação. E o que são signos e o que são processos de significação? Bom, vou explicar o que é signo já já, e é muito importante. O que é signo é a resposta central do que é toda a semiótica, tá? Então fique aqui comigo. Antes de eu explicar o que é signo, vamos entender o que são esses processos de significação. Foi lá nos filósofos gregos que se começou a falar sobre os processos de significação. Então, Platão e Aristóteles já conversavam e debatiam, né? Lá os dois, nos bate-papos deles, sobre o fato de existirem palavras que apontam para objetos. Ou seja, eu tenho palavras, eu tenho sons, conjuntos de sons que formam palavras que representam objetos. E não existe uma relação direta entre essas palavras e esses objetos, né, pessoal? É uma relação arbitrária, né? A palavra em si não tem nada a ver com o objeto, mas existe um acordo em que essa palavra aponta para determinado objeto. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra livro. Então, a palavra livro, né, com esse som, livro, aponta para um objeto que tem uma capa, que tem um conteúdo, que tem folhas e um texto escrito dentro. Esse texto pode ser de diversos tipos e de diversos temas. Posso ter livros grandes, livros pequenos, mas em última instância, esse som, a união desses sons, livro, ele remete, ele significa a esse objeto livro, independente de qual seja, ou seja, o conceito ali do livro, né? Que aponta para todos os livros que existem na realidade. E eu tenho a palavra livro em português, porque, por exemplo, para eu representar o objeto do livro, se eu não estiver no Brasil ou em Portugal, se eu estiver nos Estados Unidos, eu vou ter que usar a palavra book, né? Porque em inglês é book. Então eu já tenho outro som para representar a ideia de um livro. Então, esse processo de significação fala exatamente sobre isso, né? Sobre um processo que eu atribuo um significado a um determinado som, a uma determinada palavra, para apontar, para representar objetos na realidade física do mundo, tá bom? Aí se começou essa primeira discussão, tá? Isso é muito antigo. Também teve uma contribuição do Santo Agostinho, que fez alguns estudos a respeito de signos e linguagem. A gente não vai entrar na contribuição do Santo Agostinho aqui, tá? Apenas como uma referência. Aqui nós vamos nos aprofundar nos fundamentos da semiótica que nasceram no século XIX. E houve duas pessoas que foram mais fundamentais no processo de fundamentar o que é a semiótica, tá? Essas duas pessoas são o Saussure, que é um linguista suíço, e o Peirce, que é um filósofo americano. Esses dois tiveram uma contribuição muito significativa para os fundamentos da semiótica tal qual ela é estudada hoje, mas essa contribuição é um pouco diferente. Então a gente vai abrir aqui o que especificamente cada um deles construiu e contribuiu a respeito da semiótica. O Saussure, ele era um linguista e um estruturalista. Ele entendeu os processos de significação e estudou os processos de significação mais voltados à questão da língua, né? Porque ele era um linguista. Então, ele se focou nisso e ele se focou em entender o que é o signo.
o que é o signo. E para Sócio, o signo é uma entidade psicológica composta arbitrariamente. Como assim, professora? O que eu falei ali mais acima. Eu tenho sons arbitrários que apontam para determinados significados, conceitos ou objetos na realidade, certo? A palavra livro, a palavra book, não tem diretamente nenhuma relação com o objeto livro na realidade. Existe uma convenção de que esses sons significam um livro, né? Uma convenção. E se é uma convenção, ou seja, se eu aceito que a palavra livro está falando de um livro, você aceita e nós fomos condicionados a aceitar, então o signo, esse signo, que é composto pela palavra e pelo objeto que ela aponta, é uma entidade psicológica, né? E composta porque é feito de duas partes. Aí o som e o significado, a palavra e o significado, a palavra, a imagem e o que ela representa. Então, essas duas composições, elas têm um nome específico para definir cada uma delas. E para Saussure ali, esses dois polos que formam o signo são formados por significante e significado. Então, o signo, ele é formado por duas partes inseparáveis, significante e significado. O que é o significante e o que é o significado? Pessoal, fica aqui comigo, ó. Vamos lá. Lembram do exemplo do livro? Agora vamos para a árvore. Eu tenho uma árvore, certo? A palavra árvore, né? Esse som formado com essas 3 sílabas, árvore, é o meu significante. Os sons da palavra árvore, unidos, esse conjunto de sons, árvore, é o meu significante. E o meu significado é o que essa palavra aponta. Qual é o significado que a palavra, o som árvore aponta? Para um organismo vivo, do reino vegetal, que nasce do chão, que tem tronco, que tem folhas e que dá frutos. Então, eu posso ter diversas árvores diferentes, eu posso ter uma macieira, uma mangueira, um limoeiro, né? Um ipê. São diferentes objetos, ou diferentes seres, na verdade, né? Do reino vegetal, mas todos são árvores. Porque todos, né, têm o conceito, a essência geral do que é uma árvore. E a palavra árvore vai remeter a todas essas árvores, ainda que sejam diferentes. Então, significante são os sons da palavra. Significado é aquilo que ela aponta na realidade. No nosso caso do exemplo, uma árvore. Ou no exemplo anterior, o objeto livro. Então, para Saussure, pessoal, o signo, né, é o elemento central dos processos de significação. O signo é formado por significante e significado. Mas Saussure, ele se limitou a essa parte da palavra, a essa parte da linguística, porque ele era um linguista. E aí, depois, a gente chega em Peirce, Charles Sanders Peirce. E aí, Peirce, por ser um filósofo, ele foi um pouco mais longe. O que eu quero dizer? Peirce foi um pouco mais longe, porque Peirce, ele se atreveu, né, a desenhar uma teoria geral dos signos. Por que teoria geral? Porque Peirce saiu aqui da limitação da caixinha da língua, né, das palavras, que só se focava dentro da semiologia, e ele vai para uma teoria geral, ou seja, o Peirce, ele vai entender que os processos de pensamento como um todo são semioses, ou seja, são produções e interpretações de signos. Mas como assim, professora? Qual a diferença, no final das contas, do que Peirce estava querendo falar e do que Saussure falou? Bom, Peirce, ele entende que esses processos de pensamento, que são semioses, eles acontecem em diversos níveis, não apenas no nível da linguagem, no nível das palavras, mas eles acontecem incluso no nível do pensamento, né,
da criação de pensamentos, da criação de conceitos, da criação de crenças. Então, o Peirce, primeiro de tudo, ele propôs que existem tipos de signos. Tipos de signos. O Saussure lá falou que era signo, né, do que o signo era composto. O Peirce, ele continua na mesma frente, né? Ele entende a existência do signo, que ele é composto por duas partes, que é o significante e o significado. Mas existem tipos de signo diferentes. E quais são esses tipos de signo diferentes? Temos o ícone. O que é o ícone? O ícone é um signo que representa um objeto por semelhança ou similaridade. Por exemplo, uma fotografia, né? Você tira uma fotografia, a fotografia vai ser praticamente imagem e semelhança da realidade. Um emoji chorando, um emoji sorrindo. Ele representa um conceito, uma ideia por semelhança. Um emoji chorando lembra um ser humano chorando. Então, por semelhança, ele faz ele representa, ele significa aquela emoção. Um mapa, ele também faz uma referência, ele segue um mapa da cidade do Rio de Janeiro, um mapa de São Paulo. Ele faz uma referência direta a um local, na realidade, por semelhança, pelo formato, pela configuração das ruas, do relevo e tal. Então, todos esses signos são ícones, certo, pessoal? E aí, nós temos o segundo tipo de signo, que é o índice. O índice, ele é um signo que representa algum objeto da realidade por causalidade ou contiguidade. Como assim? O que é contiguidade, professora? Contiguidade é a característica daquilo que é contínuo, ou que dá continuidade. Por exemplo, se eu estou dentro da minha casa e eu começo a sentir o cheiro de fumaça, imediatamente eu penso que existe a possibilidade de algo estar pegando fogo, certo? Então, a fumaça, ela é um indício de que possa estar tendo fogo em algum lugar, um indício. Na hora que eu sinto o cheiro da fumaça, imediatamente esse significante me remete ao significado do fogo. Então, a fumaça é um índice, porque ela traz um indício de fogo. Entendem, pessoal? E aqui vocês conseguem entender bem a diferença do que Peirce está tentando trazer, o que ele está tentando abranger dentro da semiótica, que o Saussure não ligou muito. Vocês percebem que aqui, quando a gente olha para a fumaça, eu não tenho mais uma palavra, né? Eu tenho um fenômeno na realidade. A fumaça ela é um fenômeno da realidade. Ela não é mais uma palavra abstrata, como a palavra árvore ou como livro. A fumaça é um fenômeno da realidade. E quando ela acontece, a minha mente faz um processo de significação que me leva à ideia do fogo, né? Então, esse fenômeno é um indício de alguma outra coisa. Outro signo que é do tipo índice, nuvens cinzas. Se você vê nuvens cinzas no céu, imediatamente você vai pensar que existe possibilidade de cair uma chuva em breve. Então, as nuvens cinzas, as nuvens negras são um índice de que pode chover. Então, percebe, pessoal, como a nossa mente vai fazendo processos de pensamento que são semióticos, que são semioses, porque a gente produz na nossa cabeça conceitos e interpretações de signos, como esses, por exemplo, que não são palavras, mas são fenômenos, tá vendo? Ó, fumaça, nuvens. A fumaça não é apenas fumaça, ela indica outra coisa, assim como a nuvem. E o que é o símbolo, que é o terceiro tipo de signo que Peirce diferenciou aí? O símbolo, ele é um signo que representa um objeto por convenção ou acordo social. Como assim? Vamos lá, vamos pensar no semáforo, certo? Qual a relação da cor verde com avançar, da cor vermelha com parar e da cor amarela com atenção? Não tem nenhuma relação direta nessas cores, né, pessoal? A relação é uma relação
social, um acordo social estabelecido que aquela cor representa aquela ação. Então, existe um acordo, né? A gente estuda aí quando vai tirar a carta, que se tiver verde, eu posso passar, se tiver vermelho, eu tenho que parar. Então, é um acordo. O semáforo, né, quando ele está lá na cor vermelha, ele vai representar o pare por um acordo social. Então, ele é um símbolo. Beleza, pessoal? Aí, vamos lá. Agora que a gente sabe os tipos de signo e a gente percebe que, dentre esses tipos de signo, eu não tenho apenas palavras, né, como lá o Saussure pensou, eu não tenho apenas palavras, eu tenho fenômenos. E aí é onde a gente chega à Santa Trindade de como se forma um signo para o Charles Peirce. Para Charles Peirce, o signo é formado por significante, significado e referente. Lembra lá que o Saussure, ele falou sobre o significante e o significado? Aqui, o Peirce, ele vai falar parecido, mas com leves mudanças e vai acrescentar a ideia de referente. Então, fica aqui, esse conceito é muito importante de vocês aprenderem, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos relembrar aqui. Significante. Significante para Peirce é a forma do signo. Então tá, eu tenho sons ou eu tenho imagens que são parte de um signo. É o aspecto material, é aquilo que é percebido diretamente, tá bom? Então, se eu tenho uma palavra, os sons da palavra, se eu tenho um semáforo, a cor do semáforo, aquilo é uma forma, né? Uma forma, na realidade, uma imagem. Se eu tenho um emoji chorando, eu tenho essa forma, esse é o significante. Se eu tenho uma fumaça, né? A fumaça em si é esse significante, tá bom? Referente é aquilo a que o signo se refere. É a coisa real ou conceito específico a que ele se refere. Então, vamos ver aqui um exemplo. A cruz do cristianismo. Ela é uma forma, certo? É uma forma. Ela é um palitinho para cima, cortada por um palitinho aqui, um pouco acima do meio, um palitinho menor. Isso aqui é uma forma, certo? Beleza. Essa forma em si, ela não nos diz nada. É um significante. Só que o que que essa cruz aponta? Ela aponta para um significado. E esse significado, ele é formado de duas partes diferentes. E aqui que a gente tem uma distinção muito importante, pessoal. O referente, aquilo aqui, esse signo, esse significante da cruz se refere é o quê? É a coisa real ou conceito específico. No caso da cruz do cristianismo, qual é a coisa real ou conceito específico que a cruz do cristianismo aponta? Ela aponta para o auto altruísta de Jesus para salvar os pecadores ao ser crucificado na cruz. Isso aqui é o que a cruz faz referência. Ela faz referência a algo real, na realidade, que é esse ato altruísta de Jesus. Então, todo mundo que olhar a cruz vai, né, remeter imediatamente à crucificação de Jesus, ao ato altruísta dele, porque isso aconteceu na realidade. É a isso que a cruz faz referência, a crucificação de Jesus. Então, é bem direto, tá? Pessoal, é bem direto. Não tem margem para interpretação. Qualquer pessoa que olha a cruz vai saber que ela remete à crucificação. Pegaram aí? Porém, existe o significado da cruz. E aí o significado, ele vai mais um pouco longe do que o referente. Por quê? Porque o significado é a interpretação do signo. A interpretação do signo é a ideia mental que essa cruz evoca na cabeça das pessoas. É a representação mental indireta. E como é uma representação mental indireta, ela vai ser diferente para mim, para você e para outras pessoas que olharem. Como assim, professora? Vamos lá. Essa cruz, ela representa
O referente dela é a crucificação de Jesus. Mas o significado dela, que é essa ideia mental que a cruz evoca quando ela é olhada por qualquer pessoa, pode mudar. Então, a ideia geral, o significado geral, a ideia mental evocada vai ser o cristianismo. A cruz representa o cristianismo, certo, pessoal? O significado é esse, cruz, cristianismo. Só que para cada pessoa, esse conceito mental, essa representação mental do cristianismo vai ser olhada de uma maneira diferente. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa cristã que crê em Jesus, eu vou entender isso aqui como isso é o símbolo do cristianismo, da salvação, da fé. Então, talvez eu faça boas associações aqui à ideia do cristianismo, certo? Mas se eu fosse, por exemplo, uma pessoa ateísta, certo? Vamos supor que eu sou uma pessoa ateísta, ou se eu sou uma pessoa que de alguma forma não crê ou não é favorável ao cristianismo. Quando eu vejo a cruz, eu vou pensar no conceito do cristianismo, mas eu vou associar isso a uma ideia negativa, talvez. Eu vou associar isso ao dogmatismo, eu posso associar ao fanatismo, certo? Então percebam que eu tenho a cruz, que é o significante, eu tenho o referente que ela faz, que é a crucificação de Jesus. E eu tenho o significado, e o significado já vai além. Ele depende de quem está olhando para essa cruz. Percebem, pessoal? Aí vocês entendem que é por isso que existe um processo de significação que é psicológico, né? Tá lá a forma da cruz na realidade, desenhado no papel, faz referência a uma situação na realidade, que é a crucificação de Jesus, mas em última instância, a interpretação dessa imagem vai perpassar por um processo mental, por um processo individual, interpretativo, psicológico de cada pessoa, tá? Então, dentro da ideia mental do cristianismo, eu vou ter várias outras ramificações de significação a depender de quem está olhando para essa cruz. Então vamos lá, mas beleza, professora. Qual é o propósito de estudar tudo esse negócio aí, significante, referente, significado? Para que serve isso? Em que eu vou usar isso? Vamos lá, qual a importância e por que a gente está falando de semiótica? Ou por que pessoas gastaram tempo aí falando de semiótica? Algumas aplicações da semiótica, elas são muito relevantes e são muito importantes. A partir do século XX, a gente tem aplicações da semiótica em várias disciplinas do conhecimento, como, por exemplo, literatura, antropologia, psicanálise, estudos culturais. Dentro da psicanálise, a semiótica é um ponto extremamente necessário, porque a psicanálise vai falar exatamente disso, desses processos de significação mentais, psicológicos, certo? É que cada psique constrói a partir da sua visão, a partir dos seus desejos, a partir, né, do seu entendimento da realidade. Então, é extremamente pertinente à psicanálise o tema da semiótica. A comunicação de massa também. A comunicação de massa também. A semiótica traz um insumo muito forte para a teoria da comunicação. Como eu comunico e o que eu quero como resultado de uma comunicação. Se o meu espectador, se quem me vê, se quem vê os meus signos, né? Porque a comunicação ela é feita através de signos, né, pessoal? Vamos lembrar? A comunicação ela acontece através de signos, porque a comunicação acontece através de processos de significação. E se cada pessoa faz um processo de significação distinto, eu preciso, dentro da minha comunicação, me antecipar e entender. Se eu quero fazer uma comunicação para um grupo X, vamos supor, para um grupo X, eu tenho que usar uma linguagem Y. Se eu vou falar com pessoas
de certa casta social, eu uso um tipo de linguagem X. Se eu vou falar com pessoas de outra casta social, eu uso uma linguagem Y. Então, a forma de comunicar, ela depende do objetivo da minha comunicação e de para quem se destina essa comunicação, porque quem recebe essa comunicação vai fazer processos de significação diferentes. Então, toda a teoria dentro da publicidade, da propaganda, perpassa e precisa perpassar o conceito da semiótica, tá bom? Então, ela foi muito útil no campo da comunicação de massa e unido com artes visuais, design. Hoje a gente tem um mundo que está cada vez com esse apelo semiótico dentro das imagens, da publicidade, do marketing, especialmente o marketing digital, que está muito forte hoje. Então, é muito simples vocês perceberem como o estudo da semiótica é relevante para todas essas disciplinas, tá bom? Algumas contribuições extras aqui a nível de pesquisa é do Roland Barthes, que ele vai fazer um estudo da mitologia dos signos e ele vai entender um pouco como a semiótica pode ser aplicada à análise dos mitos e da cultura popular. A gente não vai entrar nisso hoje, né? É apenas a nível de referência, se vocês quiserem ir mais fundo. E o Humberto Eco aqui, que também vai fazer um estudo a respeito da semiótica da cultura, ou seja, os processos de significação que perpassam a cultura, a comunicação de massa e a estética de uma determinada sociedade, de um determinado grupo, né? Como eu falei aqui. Mais acima, um conceito também usado pela comunicação de massa, pela publicidade e o marketing. E a semiótica e a modernidade, o que ela tem a ver conosco? É um filósofo bem proeminente que vai falar sobre a semiótica e modernidade é o Wilhelm Flusser. Ele é um tcheco brasileiro, tá, pessoal? E a principal contribuição dele a respeito da semiótica é relativo à transição da semiótica textual para a semiótica de imagens, né? Na nossa era moderna, a gente está vivendo na pele essa transição, ou seja, o nosso foco, nossos processos de significação e a nossa construção de conhecimento, ela não está mais limitada aos textos, como antes era. Então, livros, tratados, nós ainda fazemos textos, nós ainda escrevemos e temos tudo isso. Só que nós temos também um conteúdo hoje de imagens, tá? A gente constrói conhecimento, constrói linguagem e constrói a nossa semiótica, os nossos processos de significação através de imagens, especialmente com as mídias sociais, com o uso das mídias sociais dentro do nosso cotidiano. Então, agora, as imagens, elas são criadoras de processos de significação. E enquanto criadoras de processos de significação, o Flusser vai fazer um alerta muito pertinente, que é o seguinte: essas imagens, elas não só representam o mundo. Então, quando você olha as imagens ali, por exemplo, no Instagram, quando você vê, né, aquele influenciador ali com um carrão, com uma mulher bonita, com um homem bonito no shape, você olha aquilo, né, e inconscientemente você acha que aquilo é o mundo, que aquilo é a realidade. Mas aquilo é uma representação, é um congelamento. E essas imagens, elas reconfiguram o mundo. Ou seja, quando eu consumo essas imagens, né, eu não estou olhando imagem dizendo, olha, o mundo é assim. Eu estou olhando uma imagem e eu estou tornando o mundo assim, porque eu estou acreditando que aquela imagem representa o mundo. As palavras, elas precisam de uma interpretação ativa. Quando a gente lê um livro, você pensa criticamente no conteúdo daquele livro e pensa, mas será que isso faz sentido? Mas isso aqui não faz sentido.
E durante muito tempo a gente teve brigas de teóricos, de escritores, em cada um nas suas teses. Não, mas é assim, não, mas não é assim, né? E eles vão discutindo, ou seja, o consumo textual, ele é ativo. Você coloca um pensamento crítico, mas para o Flusser, o consumo das imagens é passivo. Quando você olha uma imagem, você imediatamente admite aquilo como uma realidade. E é aí que está o perigo, porque para Flusser é preciso que nós consumamos essas imagens de uma maneira crítica, porque essas imagens moldam a nossa percepção do mundo. Então, se eu estou o tempo todo no Instagram vendo pessoas com vidas perfeitas, com o físico perfeito, com a conta bancária perfeita, com o sorriso perfeito, eu começo a achar que o mundo é isso. E eu começo a achar que eu tenho um problema. Porque eu não estou vivendo nesse mundo perfeito. E a minha realidade não é perfeita, como essa realidade que todos os dias eu vejo todos os influenciadores que eu sigo ter. Então, percebem a crítica do Willem Flusser? É preciso um consumo crítico das imagens, porque elas geram processos de significação que reconfiguram o que a gente acredita que o mundo seja. Eu trouxe aqui uma citação do Flusser para vocês refletirem, tá? As imagens têm o poder de se tornar ídolos e, como tal, podem subjugar e controlar a imaginação humana. Essa citação é do livro Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia. Então, aqui, uma imagem de referência bem comum, né? Suposta influenciadora, na frente aí do seu Porsche. Imediatamente, quando a gente olha uma imagem dessa, a gente começa a fazer processos de significação que apontam para sucesso, riqueza, acúmulo de bens materiais. E esses processos mentais criam na nossa cabeça uma configuração de mundo que não condiz com a realidade. Porque às vezes, isso aqui, às vezes, e muitas das vezes, tá, pessoal? Isso aqui não é real. Isso aqui, às vezes, é feito por um IA. Hoje. Então, às vezes. E se for real, às vezes o carro é alugado, né? Enfim, tantas coisas podem não competir com a realidade aqui, de verdade. Só que quando a gente bate o olho, a gente vai admitir isso como realidade se a gente não tiver um senso crítico. Então, essa é a importância desse consumo crítico das imagens, porque elas criam processos de significação, elas criam semioses mentais que influenciam a forma como a gente vive, a forma como a gente pensa sobre o mundo e a forma com que a gente acredita que o mundo seja. Então, no final das contas, semiótica, para quê? Para que serve a semiótica? Qual a importância da semiótica? Pura e simplesmente para que a gente consiga perceber que o mundo, ele não é o que ele é, mas o mundo é o que nos contam que ele é, e é o que nos contaram que ele é. E o mundo vai ser aquilo que você conta para você mesmo todos os dias que ele é. Nós criamos o mundo na medida em que nós criamos processos de significação para interpretar o mundo. Certo, pessoal? É isso, ficamos por aqui. Eu espero que essa aula tenha iluminado para vocês o que é a semiótica. E conta aí o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver por aqui nas próximas aulas. Vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. E é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.